Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Camila Serafim e eu vou te ensinar a fazer bolos perfeitos, deliciosos e de uma maneira bem simples e fácil que você vai poder fazer aí na sua casa sem erro. Pode ter certeza que a partir de agora ninguém mais vai fazer bolo ruim. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo delicioso. Olha que perfeição, gente. Na verdade, o vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o creme de cream cheese, porque esse bolo eu recheei com creme de cream cheese, curd de limão. A massa eu já fiz no vídeo anterior, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você ir ali, assistir e já fazer a massa, que é bem facinho. É uma massa do método espumoso, bem fácil de fazer, você nunca mais vai errar a massa de bolo, hein? E esse creme de cream cheese aqui, ó, tá perfeita a combinação com esse lemon curd. O lemon curd eu também já fiz aqui no canal e eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem assistir. Mas você pode substituir o lemon curd por uma geleia de frutas vermelhas, uma geleia de morango, o que você quiser, ou apenas o creme de cream cheese. Eu gosto sempre de dar uma equilibrada com algum azedinho, então eu sempre vou usar um recheio mais doce com algo mais ácido, que vai dar aquela equilibrada no paladar. E ninguém vai reclamar que o seu bolo tá muito doce. Eu fiz um bolo bem simples, retangular, se você quiser vender também em fatias, vai fazer um sucesso aí na sua região, eu tenho certeza. E além dos links para a massa do bolo e para o lemon curd, eu também vou deixar a receita completa aqui na descrição do vídeo. Então vai ali, já copia essa receita e aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e já deixa um like nesse vídeo. Então bora para a receita, porque eu não vejo a hora de comer esse bolo. Então vamos começar logo essa receita. Para fazer esse creme, eu gosto de utilizar uma panela de fundo triplo. Eu sempre utilizo panela de inox para fazer meus cremes e brigadeiros. O calor se distribui melhor aqui dentro, então fica muito mais prático de você fazer e não vai correr o risco de você queimar o fundo do seu creme ou do seu brigadeiro, por essa panela ter o fundo triplo, o fundo mais grosso, então ela é mais segura, tá? Mas você pode utilizar a panela que você tiver aí na sua casa para você fazer os seus cremes e brigadeiros, não tem problema. Eu só sugiro essa porque fica mais fácil mesmo. O meu fogão aqui, ele já tá quentinho, então antes de eu levar a panela pro fogo, eu vou misturar os ingredientes. E depois eu vou contar um segredinho para vocês, pro creme cheese não ficar empelotado aqui dentro do seu creme ou do seu brigadeiro. É um pulo do gato que você nunca mais vai errar e o seu creme vai ficar bem lisinho, então assiste até o final. Então aqui na panela eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite. Sempre antes de levar ao fogo, eu gosto de misturar bem os ingredientes, principalmente quando tem leite condensado e creme de leite, tá? Então mistura bem antes e depois leva pro fogo. Os meus ingredientes já estão bem misturados, então agora sim eu vou colocar aqui no meu fogão e vou mexer sempre cuidando das laterais da panela. Eu já fiz receita de brigadeiro aqui no canal outras vezes, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é só ir ali assistir e ver como que eu faço os brigadeiros e qual é o ponto para enrolar, se você quiser fazer esse brigadeiro para enrolar. Então ó, sempre passando a espátula de silicone nas laterais da panela, nas quinas, sempre cuidando, porque essas laterais, conforme elas vão fervendo, ela vai dar um ponto antes do creme que tá aqui dentro. E nós não queremos, nós queremos que ele fique um creme bem homogêneo e lisinho. E se você não ficar sempre misturando, vai acontecer de cristalizar as laterais. E depois, quando você misturar no restante do creme, vai ficar aqueles gruminhos dentro do creme. E nós queremos um creme bem lisinho. Eu vou continuar mexendo aqui, quando chegar no ponto, eu venho mostrar pra vocês. Então aqui o nosso creme já chegou no ponto, eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto sempre de fazer o teste assim, eu ergo na colher e quando eu viro, ele cai em bloquinhos, ó. Mas ele não cai em blocos tão pesados quanto o brigadeiro de ponto de enrolar, tá? Esse aqui ele tem que ficar um creme mais molinho mesmo, mais fluido, tá? Então agora aqui eu vou tirar um pouquinho do fogo, vou continuar mexendo para que não continue cozinhando ali no fundo e não cristalize. Tá? Então assim, parou de ferver, tá pronto, tá? E agora nós vamos acrescentar o cream cheese. O cream cheese, ele precisa estar não somente em temperatura ambiente, mas eu gosto de levar no micro-ondas por 10 segundos, porque daí ele vai ficar mais molinho, tá? Então quando ele estiver assim, ó, bem cremosinho, é que daí ele tá pronto para ser misturado aqui dentro do nosso creme. Eu gosto de fazer isso para garantir que não vai ficar nem uma pelotinha de cream cheese aqui dentro.
Então eu vou acrescentar o creme cheese aqui. Lembrando que a receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo. Agora eu vou trocar a espátula pelo fouet, que vai ficar mais fácil de eu conseguir misturar bem esse cream cheese aqui no nosso creme. Então, ó, só misturar bem. Pronto, agora que tá misturado, eu vou levar novamente pro fogo. E assim que ferver, eu vou desligar. Quando nós acrescentamos o cream cheese desde o início da receita, pode acontecer do seu creme ou brigadeiro talhar. Então, por isso que eu gosto de colocar ele só no final, tá? Não coloco ele desde o começo. Então, aqui já ferveu, eu vou retirar o meu creme do fogo. Vou por aqui e vou continuar mexendo até ele parar de ferver. Parou de ferver, então agora eu vou passar ele para o recipiente onde eu vou armazenar. Vou colocar ele aqui nessa travessa, então vocês vão ver o ponto que esse creme ficou. Ele tá super lisinho, bem lisinho. Vou pôr a colher aqui. Ele tá bem lisinho, sem gruminho nenhum, olha só. Não fica lindo? Tá perfeito esse creme, gente. Então aqui o meu creme tá pronto. Eu vou espalhar ele bem aqui na minha travessa. E agora eu vou colocar um plástico filme compacto. Então aqui a gente não quer que ele crie aquela película por cima do nosso creme, porque senão depois vai dar grumo no creme, tá? A gente quer um creme bem lisinho do início ao fim. Então agora aqui eu coloco em contato, ó. E eu vou deixar ele chegar em temperatura ambiente, para daí a gente dar continuidade ao nosso creme. Tá? Então agora nós vamos dar continuidade ao nosso creme de cream cheese. Aqui no bowl da batedeira eu vou bater o meu chantilly. Eu vou usar uma caixinha dessas pequenas que tem 200 ml. Vai ser o suficiente para eu colocar no recheio e ainda fazer a cobertura do bolo. Então eu vou colocar ele aqui no bowl da batedeira. Lembrando que esse creme de chantilly ele precisa estar bem gelado. Se você quiser utilizar creme de leite fresco, pode. Nata pode também. Só que a nata tem um sabor um pouco mais forte, então ela vai acabar roubando o sabor do cream cheese desse nosso creme. Por isso que eu vou usar o chantilly, que tem um sabor um pouquinho mais neutro. Mas o creme de leite fresco também dá super certo. Então agora, com o batedor Globo, nós vamos bater esse creme de chantilly até ele ficar no ponto de bico. Vou levar para a batedeira e vou mostrar para vocês como que ele vai ficar. Se você não tiver uma batedeira planetária, não se preocupe, você pode bater esse creme de chantilly numa batedeira normal, aquelas de mão, ou até mesmo com a ajuda de um fouet na mão. Eu já fiz aqui no canal, já mostrei para vocês que dá super certo bater chantilly na mão com o fouet, só que assim, haja braço, né, gente? Então hoje eu não tô afim de me cansar tanto assim, então eu vou bater na batedeira que é mais fácil. Então vamos bater. Pronto, ele já chegou no ponto, eu vou mostrar pra vocês como que tem que ficar. Ele vai ficar bem firminho. Como eu vou utilizar dentro do recheio, ele fica um pouquinho mais firme do que você for usar para espatular um bolo. Como eu vou colocar ele dentro de um creme para recheio, eu preciso que ele tenha um pouquinho mais de estabilidade. Então eu gosto de bater um pouquinho mais, que ele vai ficar um pouquinho mais firme. Ó, ele fica um biquinho assim, bem firminho, tá vendo? Então aqui, eu vou pegar o creme pra gente poder continuar a receita. Pronto, o meu creme já está aqui em temperatura ambiente, ele já está bem frio. Eu não coloquei na geladeira porque eu não quero que ele endureça demais. Se você colocar na geladeira ele vai ficar muito duro e vai ficar ruim de você acrescentar o chantilly aqui dentro. Então, deixe ele fora da geladeira mesmo para ficar em temperatura ambiente. Ó, ele fica um creme bem cremoso, olha só assim ele já está maravilhoso. Se você quiser utilizar ele como recheio, assim nos seus bolos. Mas a gente vai dar um pouquinho de leveza, vai ficar perfeito. Aqui eu vou reservar um pouco desse chantilly pra gente poder cobrir o nosso bolo depois. É bem pouquinho mesmo que eu vou reservar, porque eu fiz uma massa retangular e eu vou mostrar uma opção pra vocês também, se vocês quiserem fazer aquelas fatias que tá super em alta, o pessoal tá vendendo um monte. Então aqui eu vou pegar uma parte do creme, só uma colherada assim, ó, e vou colocar aqui dentro desse chantilly. Deixa eu mudar aqui. E vou misturar delicadamente essa parte que eu coloquei aqui primeiro. Depois que isso aqui estiver bem emulsionado, aí sim eu vou vir com o restante do creme. Pronto, ó. Ele ficou bem firme por conta que tem muito chantilly para pouco creme. Então agora eu vou acrescentar o restante do meu creme aqui dentro. Se
você quiser misturar isso daqui na batedeira, você também pode, mas eu vou misturar a mão mesmo, que tá bem facinho de misturar, tá? Bem molinho, então não vai ter problema nenhum. Ó, ele fica mais leve do que se você usar só o creme de cream cheese. O que eu misturei aqui no creme foi 1/3 da medida do chantilly inteiro que eu bati, tá? Eu dividi em 3, peguei 1/3 e misturei aqui nesse creme de cream cheese. E o restante, então, eu guardei pra gente poder fazer a decoração depois. Aqui eu tenho um lemon curd que eu falei pra vocês que eu iria utilizar junto no recheio. Ele vai trazer essa acidez pro nosso bolo. Então, toda aquela doçura que o bolo tiver, ele vai dar uma quebrada, vai ficar perfeito, tá? Então, aqui é a forma que eu vou montar dentro. E aqui a minha massa. Essa massa, eu falei pra vocês que eu fiz numa forma de pão. Ela tá perfeita, hein? Eu tinha congelado essa massa, tá? Quando eu fiz. Ela tá uns 15 dias congeladinha. Agora, na hora de utilizar, eu tirei do freezer, coloquei ela na geladeira até que ela descongelasse por completo. É sempre dentro da geladeira que você tem que fazer o descongelamento. Então aqui eu vou cortar essa massinha em 2 camadas, tá? Eu vou pegar minha faquinha e vou tentar cortar o mais reto possível. Eu quero fazer 2 camadas de recheio. Eu tô acostumada a usar a faca, eu gosto de fazer com a faca mesmo, tá? Então, antes da gente começar a montar, eu vou forrar minha forma com plástico filme. Se você tiver saquinho de freezer, pode usar, que fica mais fácil. Geralmente eu uso uma folhinha de acetato, mas aqui não tem como, tem que ser com plástico filme. Então eu vou forrar o fundo da forma. Na hora que a gente colocar a massa aqui, ele vai encaixar bem certinho. Então eu vou começar aqui, vou virar minha massa. Tá super fofa, delicada, hein? Olha só por dentro como que fica essa massa. Coisa mais linda, né, gente? Então eu vou pôr primeiro aqui uma camada de massa. Agora eu vou umedecer essa massa. Aqui eu tenho uma caldinha bem básica, água e mel. Só você pegar, colocar o mel, a água, uma colher de mel para 300 ml de água. Então você deixa ferver, assim que ferver desliga e reserva. Quando chegar em temperatura ambiente, ela tá pronta para ser utilizada. Então aqui é só você umedecer. Pronto. Então eu vou colocar uma camada de lemon curd. Vou usar metade em cada camadinha. Não vou pôr muito, o recheio, a quantidade maior é aquele ali. Esse aqui é só para dar uma quebradinha no sabor do doce, da massa do bolo e do outro recheio. Então agora nós vamos colocar o nosso recheio aqui. Se você quiser utilizar uma manga de confeitar nessa hora, fica mais fácil, pode fazer também. Eu tô fazendo bem raizão aqui, para que você aí em casa possa ver que é super fácil e simples de fazer um bolo pro café da tarde. Pronto, então agora nós vamos colocar a outra camada de massa. Aqui, bem lindona. Dá uma chunchadinha assim. Apertadinha, não precisa pressionar muito, é só uma pressionadinha mesmo pro recheio de baixo aderir bem à massa. Então agora nós vamos umedecer essa camada também. Pronto. E vamos seguir com a camada do lemon curd. Esse lemon curd eu já fiz aqui no canal, tem um vídeo no Shorts. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, para você fazer essa receita e poder utilizar aqui nesse bolo, tá? E agora vamos colocar mais uma camada do nosso creme de cream cheese. A minha forma é baixa, então vai dar um BO aqui agora, hein? Mas vai dar tudo certo, relaxa. Então agora a última camada de massa. Vamos pôr aqui. Vamos umedecê-la, agora não vamos apertar muito, porque senão o recheio vai começar a vazar, tá? Vamos umedecer essa massa. Pronto. E agora a gente vai fechar, então, aqui. Por isso que eu deixei uma partezinha ali pra baixo, ó, da forma, que agora eu vou cobrir aqui, ó. Tá? Aqui também, sem pressionar muito, porque senão vai começar a vazar recheio, tá? Agora aqui, para garantir, eu vou pôr aqui também.
Só pra ficar bem fechado e eu poder levar esse bolo na geladeira. Tá? Então pronto, tá montadinho o nosso bolo. Agora eu vou levar ele na geladeira. O ideal é você deixar 8 horas na geladeira antes de você desenformar para poder decorar. E aí então segue com a decoração. Aqui eu vou levar no freezer, eu vou deixar umas 2, 3 horinhas no freezer até que fique bem firme esse recheio e a gente poder decorar esse bolo sem perigo dele desmanchar. Então eu vou colocar ele no freezer e depois eu venho aqui finalizar ele com vocês. Prontinho, eu deixei o bolo por 2 horas e meia no freezer, mas lembre-se sempre que ou você deixa esse tempo no freezer ou então na geladeira por pelo menos 8 horas. Eu prefiro, eu acho mais seguro deixar por 8 horas na geladeira. Eu gosto sempre de montar os meus bolos de noite. Eu monto à noite e no outro dia de manhã eu faço a decoração. Porque assim ele ficou bastante tempo na geladeira, as camadas ficaram bem firmes e quando eu for espatular esse bolo para decorar, não vai correr o risco desse bolo desmanchar. Então agora nós vamos cobrir ele com o chantilly. Eu vou fazer uma cobertura bem simples, porque esse bolo aqui eu fiz para mostrar para vocês como é simples e fácil fazer um bolo recheado para um cafezinho da tarde. Então eu vou colocar ele aqui nessa tábua, que eu vou servir ele aqui, tá? Então eu vou pôr ele aqui bem no meio e vou virá-lo. Agora eu vou tirar a forma. Olha só que coisa mais linda, gente. Tá perfeito esse bolo, hein? Então agora que eu vou pegar uma quantidade, vou pôr aqui em cima do bolo. E com a minha espátula, para alisar bolo, eu gosto de utilizar essa espátula aqui, é uma espátula angular, tá? Própria pra gente conseguir dar uma espatulada aqui no bolo. Vai ficar uma camada bem fininha de cobertura. Eu não quero mesmo fazer mais cobertura pra pôr aqui, eu quero que ela fique bem fininha mesmo, tá? Então, ó, só fazer o movimento de vai e volta. O que vai caindo na lateral a gente vai cobrindo bem a lateralzinha, ó. Não precisa ficar muito perfeito, não se preocupem com isso. Vou pegando o restinho que tem aqui no meu bolo e vou colocando aqui, ó, depositando aqui, ó. Pra você que achou que não ia dar certo, viu só? Aqui eu não vou ficar alisando muito, espatulando demais, porque não é isso que eu quero, tá? Eu quero um bolo bem rústico mesmo. Aqui em cima eu vou fazer só um detalhe com a espátula mesmo, pra ficar um detalhezinho mais bonito, não ficar tão lisão assim, tá? Você pode fazer o mesmo movimento nas laterais. Pega a espátula, pressiona e dá uma puxada em linha reta. Ó. Prontinho, nosso bolo já está pronto para ser devorado. Eu tenho certeza que tá perfeito, né? Mas vamos à prova real. Então agora eu vou cortar essa maravilha para mostrar para vocês como que tá por dentro. E experimentar também. Agora o seguinte, né? Aquele momento assim que eu gosto de pôr a câmera bem perto, pra quê? Pra fazer vocês passar vontade, né, meu bem? Porque se não for pra isso, eu não venho aqui, né? Se não for pra fazer vocês passar vontade, eu nem ligo a câmera. Olha aqui. Olhem isso daqui. Tá perfeito? O que vocês acham? Eu acho que tá. Mais que perfeito. Se existe algo na vida que é perfeito, gente, sinônimo de perfeição aqui nesta terra, é esse bolo. O creme tá assim, eu não sei nem dizer pra vocês como é que tá. Vou tirar aqui uma fatia pra vocês verem. Fofo, gente, que massa! Essa massa tá assim, perfeita pra vocês fazerem em casa um bolinho assim pro café da tarde. Tá maravilhosa. Não tem nada melhor do que esse bolo. Eu garanto pra vocês. Tá irresistível. Massa perfeita, recheio perfeito, cobertura perfeita, bem fininha. Tá maravilhoso. Bem geladinho, vai ficar melhor ainda. Esse aqui só faltou um pouco de geladeira pra ele ficar mais perfeito. Então assim, ó, amanhã ele vai estar, ó,
maravilhoso. Então esse foi o meu bolo recheado com creme de cream cheese, curd de limão, a massa do método espumoso, um bolo perfeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!